É sobre isso que a gente vai falar com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Carol, muito bom dia. Vamos lá, os fatos, então? Vamos lá. Débora, a declaração da ministra Simone Tebet faz sentido, de fato, quando a gente olha para os gastos tributários? Temos muitos privilégios para os mais ricos? Faz total sentido. Inclusive, tem um relatório da Unafisco, Carol, agora, recente, de junho, que mostra que a gente tem muito mais privilégio tributário do que qualquer outra coisa nesses gastos. Gastos que, segundo a ministra, chega a bater na casa dos 5% do PIB. Eu vou mostrar para vocês aqui uma artezinha que a gente fez para poder ilustrar como que está dividido mais ou menos aqui esses gastos, só para vocês terem uma ideia do quanto que isso aqui vai para os super ricos, que a gente costuma falar. A isenção de lucros e dividendos chega a 29,78% dos gastos tributários que a gente tem hoje, ou isenções tributárias do que a gente tem hoje. Além disso, a gente tem o não pagamento das grandes fortunas, o imposto das grandes fortunas, que também tem sido bastante debatido, isso que ainda não está implementado, mas chega quase ali na casa dos 14,5%. E aí, juntando aqui nesse outro lado, aqui tem várias outras isenções tributárias que entram aqui, mas bem menores, voltada para os super ricos, entre outras aqui de isenções que entram em empresas, por exemplo, que acaba beneficiando também essa fatia pequena da nossa população, a gente chega a 68,8% de gastos tributários, não sendo gastos tributários, sendo, na verdade, privilégios. A Unafisco, gente, é uma associação dos auditores fiscais da Receita e eles sempre estão acompanhando essa realidade da tributação, dos gastos tributários, do quanto se arrecada ou quanto deixa de se arrecadar. E fazendo esse balanço, eles chegaram nessa conclusão, ou seja, a gente tem batido muito sempre na tecla do gasto do governo, de você conseguir otimizar esse gasto, por exemplo, também em programas sociais, que aí eu entro aqui na próxima tela, que aí tem algumas falas importantes da ministra sobre isso, mas no final das contas a gente precisa olhar para o outro lado da balança, que a gente sabe que essas isenções tributárias existem, Carol, e que, aliás, esse governo já tem tentado colocar em pauta isso, essa discussão, aliás, não só esse governo, tá? Taxação de dividendos é algo que já tentou ser discutido em governos anteriores e não se teve sucesso, tá? Então, a gente viu que realmente é uma fatia importante lá no topinho da pirâmide, né? Além disso, além de falar sobre essa questão dos gastos tributários, ou seja, dos privilégios tributários, como a Simone vinha falando, a gente também teve o resultado, além das renúncias fiscais, a gente também teve os programas sociais sendo apontados como a necessidade de aumentar a eficiência deles. A gente já vem falando nessa semana sobre esses cortes do orçamento e do quanto que é importante a gente ter aquela questão do pente fino para poder tirar qualquer distorção ou fraudes que porventura venham a acontecer. E aí entra essa questão desse aumento de eficiência dos programas sociais, que, de novo, se a gente pegar o relatório da Unafisco, não é o que pesa mais na balança. Ela também falou sobre aquela questão do ajuste, de reajuste no ajuste da aposentadoria, das aposentadorias do INSS, né? Vem muito se falando sobre tirar, de não aumentar essa aposentadoria ou de não ter reajuste ali atrelado à Previdência, isso tudo tem se entrado em debate e ela já disse que está descartado qualquer tipo de reajuste nessa situação. E ela traz justamente essa resposta, Débora, porque quando a gente olha para o rombo desse ano, grande parte dele é justamente atribuído aos gastos previdenciários. Por um lado, a gente tem um governo preocupado e é válida essa preocupação, é claro, da gente tentar zerar essa fila do INSS, que já ganhou, enfim, né, uma fama muito antiga. Por outro lado, a gente também tem esse aumento, não só com a questão do INSS, mas com Previdência, o BPC também, que está entrando nessa história, que teve uma disparada nesse... BPC até lidera, né? Exatamente isso. Então, assim, será que está sendo eficiente realmente todo esse gasto? Será que não tem aí alguma distorção ou algum privilégio que está sendo dado, ou seja, para pessoas que não deveriam estar recebendo? E eu sempre gosto de lembrar do pente fino que foi recém-passado, por exemplo, no Bolsa Família, onde realmente foi detectado que existiam pessoas que estavam recebendo o benefício indevidamente. Então, é importante realmente esse pente fino, entra nessa história aqui de aumentar a eficiência dos gastos sociais e também essa questão de ficar atento a essa questão das renúncias fiscais, de estarem, na verdade, não sendo somente uma renúncia e, por outro lado, sendo um privilégio financeiro, né? Débora Oliveira trazendo para a gente aqui os números para ilustrar nossa conversa. Daqui a pouquinho a Débora volta com outros destaques da economia. Até já, Débora. Até mais, Carol.